Boa noite, gente. Vamos iniciar a live nova fase de conexões, tá? Eu já vou convidar aqui nosso amigo, mais importante que estamos aqui. Olá, olá, Oi, oi. Tá me tudo ouvindo bem? bem? Tô sim, e você? Sim, tô. Tá? Desculpa um pouquinho a demora, mas importante que estamos aqui. Sim, sim. Então vamos falar sobre as novas fases de conexões que estamos tendo nesse período. Mas antes disso, eu gostaria que você fizesse um pequeno resuminho, assim, um pouco, acredito que a maioria das pessoas já acreditam, na a sua atuação hoje em dia aqui, como você se vê nesse processo todo que está ocorrendo. Olá, pessoal. O pessoal que está ao vivo e o pós ao vivo, né? O pessoal que vai assistir essa live depois. Meu nome na Terra é Jane, mas aqui eu me identifico como Caurion, que é o nome do meu avatar, meu eu superior. Então, eu sou um transmissor plástico, sou um artista canalizador, né? Trabalho com pintura mediúnica, né? Digamos assim, que é um termo mais comum, psicografia para quem está aí no meio do espiritismo, né? Kardecista, conhece como pictopsicografia. E eu faço esse trabalho já tem aí 10 anos, trazendo aí imagens de mentores, seres, de diversos arquétipos, né? Falanges, além de capista também, fez capa para alguns livros, quadrinhos, enfim. Eu sempre trabalhei com o tema espiritualidade. Isso já se fazem 10 anos aí. Então, para quem não conhece o meu trabalho, né, o Instagram é o meu principal canal de atuação, onde eu mostro o trabalho, né, que eu estou ali Uhum. fazendo constantemente. Aham, interessante. E eu lembro que no início, né, quando eu comecei a me ter essa relação com essas informações novas, uma das primeiras páginas que eu tive foi a sua página. E eu vi aquelas várias imagens, informações, e falei, gente, o que é tudo isso? Porque geralmente a gente está muito mais no nível comum, acostumado a ver mais imagens de guias que a gente conhece. Então, quando eu comecei a ver aquelas imagens, eu comecei a explorar e um dos canais assim que me trouxe o desconhecido foi, de certa forma, o seu Instagram. Então, é bem legal de estar agora fazendo essa live com você, é um prazer. E eu tive essa iniciativa de fazer essa live porque eu gostei muito de um dos textos que você canalizou, de uma mentora, e ela estava trazendo bastante informações sobre a questão da ascensão, né, que é um movimento muito amplo e muito específico também de cada um, além de ser um movimento que está acontecendo coletivamente, é um movimento que cada um está se sintonizando com o seu próprio fluxo, escolhendo a sua forma de fazer, né, essa ascensão, essa, essa integração consigo mesmo. E me veio essa vontade de fazer essa live para a gente conseguir abordar um pouco mais através dessa, dessa visão de como você enxerga essa nova fase, que, né, dessa nova abertura que está tendo, que as informações estão começando a chegar com mais clareza, a gente está começando a ver menos separação, né? Porque o nosso véu, de certa forma, era um véu muito denso. Então está ocorrendo menos separação e mais clareza, porque como informação é luz, a informação está nos trazendo essas possibilidades de enxergar a realidade tal como ela é. Então, eu acho isso muito interessante, esse movimento, porque inicialmente, quando eu iniciei na canalização, né, de seres, mentores e tudo mais, eram os arquétipos mais comuns, preto velho, caboclo, cigano e assim vai, né? E Aham. aí, um tempo depois, veio seres intraterrenos, seres extraterrestres. E a partir daí você vê que a espiritualidade, ela abre possibilidades, né? Ela abre portas, ela solta mais informações, mais pacotes energéticos, de acordo com o grau de consciência mesmo.
Então, falar sobre vida extraterrestre no meio espiritualista era algo muito estranho. Há pouco tempo atrás, era muito estranho falar sobre isso. Seria assunto de, enfim, você ia ser levado como um palhaço, né? Ia ser levado à gozação, enfim. Era um termo que não ia ser dado a sua devida importância. E Sim. isso é muito interessante, o movimento da espiritualidade. É uma coisa que eu sempre falo. O quanto a espiritualidade ela é sábia, o quanto ela é estrategista, se tratando de informação. Porque realmente a gente só recebe aquilo que nos cabe mediante o nosso grau de consciência naquele momento. Uma das Uhum. coisas que eu sempre falo é, por exemplo, as mensagens que a gente recebe dos mentores, sejam mentores preto velhos, seja um ser estelar, né? As mensagens, olha só, é um pacote energético que reverbera nesse momento, enquanto a gente está recebendo ali, a gente tem um entendimento naquele momento, né? E se você for Uhum. fazer uma leitura um tempo depois, seja dia, meses, ano, vai ter um outro entendimento, porque tem um pacote energético muito grande ali. Então, uma das coisas que eu falo sobre a importância de eu compartilhar essas artes que eu faço é justamente porque não são só imagens, não é só uma Uhum. representação. Sempre digo, gente, não é só uma representação, não é só um retrato, não é só isso. Não. É mais que isso, né? É uma Ali naquela arte, abertura, ela né? está, Também. sim, ela possibilita que outras pessoas elas tenham um início de despertar. A gente está nesse Uhum. processo, pessoas mais adiantadas, pessoas menos adiantadas. E o que eu acho interessante no trabalho é justamente isso. Tem pessoas que chegam até mim e vê determinada imagem, nunca ouviu falar, e a partir dali começa a ter alguma experiência. Sabe aquela Sim. sementinha que a gente planta? Né? Aham. A gente chega, deixa a sementinha. Então, basicamente, esse é o propósito de eu compartilhar essas artes para o público. Uhum. Porque alcança o mundo, né? A gente tem essa vantagem da internet, alcança o Sim. mundo mesmo. E por mais que a pessoa ela não adquira uma arte personalizada, né, uma pintura de um mentor pessoal, ela ainda assim, dependendo da sua abertura, dependendo também do seu merecimento, ela pode obter uma cura a partir daquela arte também, porque ali está Uhum. impregnada de códigos de cura. Então, tudo vai de acordo com a abertura. Eu, quando fui para o Paranormal Experience, né, já tem um ano e pouco, tem um ano e alguns meses já, né? Um ano e pouco. Fui para o Paranormal Experience, foi uma experiência muito interessante para mim. Tive medo de estar lá, né, devido ao público, eu sou muito de me abrir assim, mas ao mesmo tempo Uhum. foi muito interessante, porque veio muita gente assim, né, com várias crenças, né? Pessoas com suas crenças limitantes a serem trabalhadas também. E a partir do momento que se dá aquela oportunidade, se dá aquela abertura, começa a se desbloquear, começa Aham. a tratar isso também, porque vai muito disso, né? Sim. A abertura ela é sempre importante nesse Sim. processo. Sim. E isso é interessante da questão da imagem, né? Que a gente vai colocando imagens, porque eu acho que realmente acontece assim. A arte que você traz, você está ali transmitindo frequência, você está ali transmitindo uma informação, um canal de acesso. E isso automaticamente vai criando ali um determinados tipos de contatos que vão estimulando. Eu mesmo, quando eu vi suas artes, foi me desbloqueando mais séries de memórias a nível inconsciente, que eu não fui percebendo, porque a gente tem muita ideia de que a gente precisa buscar as coisas baseado em leituras e não sei o que, não sei o que. A própria contemplação, a própria observação, quando a gente observa, quando a gente dá abertura, a gente já está integrando nossas informações, novas informações. E essas informações não têm a ver com a informação em si do que está ali só, né, desses códigos, mas tem a ver também com as nossas informações que têm sintonia com isso tudo. Então, uma coisa vai puxando a outra, uma informação vai puxando a outra. Então, o que eu vejo nesse momento, assim, é que até mesmo assim em 2022, assim no início de 2022, quando eu comecei esse movimento, comecei a me desprender um pouco das minhas crenças, eu fui percebendo que a própria espiritualidade, ela tem ela traz essa iniciativa
gradativamente, como você mesmo disse falando, ela é muito estratégica e muitas vezes parece que a gente ainda está na escuridão, mas tem muita coisa já acontecendo. Só que para começar a gente perceber, a gente precisa dessa sensibilidade espiritual. E as pessoas que estão mais sensíveis, que já estão nesse movimento espiritual, elas estão começando a adentrar em uma nova camada de fluxo. Porque eu percebo que primeiro são as pessoas que têm capacidade de captar, ou seja, de codificar essas ideias, de entrar em sintonia, para que a gente seja um porta-voz cada vez mais para a massa, para cada vez mais para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para as pessoas que estão querendo, de certa forma, buscar novas informações, porque ainda, de certa forma, a gente possui essa sensibilidade e a gente é esse canal, essa porta. Então, estar aqui, ser esse canal, não é só também trazer informação, mas você já vibrar nessa frequência, nessas energias, porque a gente começa a acreditar, nossa mente ela começa a sintonizar, o nosso campo psíquico, ela começa a reafirmar que isso é real. Então a gente para de alimentar tanta crença, alimentar tanto medo e começa a dar espaço. Hoje em dia, a minha forma de relação mudou muito, porque eu tinha muito medo. Eu nasci na questão na casa espírita, né? Uhum. Eu nunca tive sintonização nenhuma. Então, eu fui me desprendendo aos poucos, mas eu sempre tive medo de falar a minha verdade. Sempre tive medo de porque a minha energia não conseguisse predominar diante daquele caos. Mas hoje em dia, eu consegui fortalecer e me sintonizar com energia suficiente para que a minha se predomine. Hoje em dia, eu não tenho mais medo de expor como eu enxergo o mundo através da realidade espiritual. Ou seja, através de sem crença, sem dogmas, sem separação, sem preconceito, sem julgamento. Então, esse movimento que está acontecendo, de certa forma, é uma integração coletiva e também, de certa forma, de desprogramando as programações, dissolvendo as programações. Porque as programações que deixam a gente ali muito ainda presa nessa frequência de medo, de julgamento, da ideia de como funciona a vida. Então hoje eu vejo que está ocorrendo muito mais fortemente esses fluxos de integração e que os poucos movimentos que a gente já está fazendo já está sendo suficiente porque a nível espiritual já está ocorrendo muita coisa, né? Sim, uma das coisas que Neva fala, Neva dos Sementes das Estrelas, é que uma das mediunidades inatas do ser humano, assim, que vai ficar mais forte é a intuição mesmo. Ela vai ficar muito mais presente ali, porque essa é uma das crenças limitantes que a gente tem, né? Que é a questão da mediunidade, a pessoa médium, né? Uhum, Mediunidade é um fator biológico. Por que biológico? Porque é uma energia que é gerada na nossa medula óssea. A gente conhece como ectoplasma. Então, por esse motivo, todos nós somos médiums por natureza. A gente tem esse contato uhum, espiritual, né, com o contato material, porque somos espíritos vivendo experiência humana. Então, é uma das primeiras coisas assim que a gente tem que colocar na cabeça, que não é que fulano, cicrano e beltrano é especial. Não, todos nós temos as nossas especialidades e a gente vai trabalhar com as ferramentas que nos foram entregues. No meu caso, é a arte. Há pessoas que trabalham com a voz, né? Com o canto, com a escrita. Então, são várias as formas de contribuir com o despertar espiritual. uhum, E muitas vezes você está auxiliando como trabalhador da luz de forma inconsciente. Você não sabe o que você está fazendo, mas só em você se colocar, você se entregar em amor, em conduta, em ética, você está uhum, fazendo um uhum. grandioso trabalho de despertar, você está fazendo um grandioso trabalho de libertação. Você está dissolvendo a massa, a energia negativa. Você está fazendo isso de forma inconsciente. Aí tu imagina quando essa pessoa se torna consciente, que é o caso daquela que vai buscar saber mais sobre si mesma, né? Então, eu sei um pouco mais sobre mim. Eu tenho a espiritualidade como minha base. Você está nesse processo também. Quantas mais não está fazendo isso, entende? Então, é como Uhum. se uma única semente, uma única pessoa ali, ela reverberasse para centenas ou Sim. milhares ao seu redor. Então, por isso é um trabalho grandioso que está ocorrendo.
Então, outra coisa que a Nefa sempre fala é que, por mais que a gente esteja vendo o caos no mundo, porque a mídia ela faz isso, né? O papel dela sempre é Aham. espalhar o medo e o controle. Na verdade, há mais luz na Terra do que trevas. Por isso a gente está tendo mais acesso e a gente está tendo mais auxílio no processo do despertar. E isso é muito Uhum. importante, entende? Então, cada um Sim. faz é, a sua parte com as ferramentas que tem. Uhum. Tem uma coisa que eu acho muito interessante assim quando se trata do próprio mestre, mestre Jesus, quando ele veio para a Terra, é que ele deixou a palavra dele, o evangelho, de forma tão perfeita, eu costumo dizer isso, né? Que é tão perfeito o ensinamento dele, que até aquela pessoa que não acredita, se ela faz alguma coisa com amor, ela está praticando o evangelho, nem que não queira. Uhum. Ela está Sim. espalhando a luz, ela está espalhando aquela semente que ele plantou, entende? Ele Aham. está multiplicando o ensinamento. É muito Sim. importante isso, é muito interessante isso. Então, as ferramentas estão aí, né? São Uhum. diversas. São A diversos. internet, ela nos possibilitou esse reencontro das sementes também. Uhum. Quantas e quantas pessoas, olha só, esse período que a gente passou de isolamento social foi um período assim chave também para muitas pessoas repensarem suas vidas. Uhum. Foi um momento para a gente parar e olhar para dentro, dar prioridade ao que a gente deixava estacionado, olhar para o nosso Uhum. eu espiritual, entende? Então, assim, por mais que ocorra momentos assim de pânico, pavor e tudo mais, ainda assim há um ensinamento ali, algo a Sim. ser aprendido naquele movimento. E olha Uhum. quantas pessoas hoje em dia não estão em busca da sobre a espiritualidade e sobre a vida fora da Terra. Uhum. De pouco tempo para cá, o quê? 4 anos? 4 Entende? anos. Muita Se a gente for contar coisa. vezes assim, 2012, mas olha agora de 2020, 2019, 2020 para cá, o quanto isso não acelerou. Olha a quantidade de sementes despertas em processos de Uhum. despertar que não estão, entende? E aí isso é Sim. aquela coisa. Só nos motiva mais a fazer a nossa parte, né? Uhum. Sim. E essa questão da ferramenta que você disse, ela é bem interessante, porque ferramenta, ela está deixando de ser algo especial no sentido de. Porque geralmente a gente via a ideia de ser espiritualizado muito dogmatizado, né? Ou seja, a gente precisava seguir uma série de formas pré-determinadas e as ferramentas são simples coisas que a gente consegue utilizar, né? A meditação, o relaxamento, a abertura, ficar aberto, contemplar uma planta, contemplar uma flor, né? Tudo são ferramentas de acesso, são ferramentas de integração. Então, me parece também que as formas, né, de conexões, as formas de expansão e de cura, principalmente, é algo que eu quero entrar daqui a pouco, eles estão se intensificando. Está ficando mais claro para as pessoas de que o processo não é um processo dolorido, que não é tão difícil assim olhar para dentro. Que o olhar para dentro está muito mais ligado a uma resistência, né? Que vem de um movimento que a gente vem criando há muito tempo, de uma programação coletiva, social, que está muito focado no externo, que está muito focado em objetivos, que está muito focado aonde quer chegar, mas não tem essa capacidade de unificar o interno com os externos e acaba trazendo pobreza para a vida, trazendo pobreza e um sentimento de falta, porque a pessoa ela nunca consegue se preencher, ela nunca consegue se satisfazer. E me parece que as pessoas estão chegando num ponto, né, no ápice de que elas não têm para onde ir, sabe? Ou eu começo a olhar um pouco para mim, ou eu começo a dar abertura, ou eu começo a me curar, a aceitar as ajudas que eu recebo, enfim, porque onde eu estou não está dando mais. Então, me parece que as sombras, né, estão vindo muito à tona, porque, querendo ou não, a gente está sendo aos poucos irradiado por muitas energias. Então, as energias que estavam lá dentro, elas estão sendo convidadas a ser transformadas, a ser curadas. E as ferramentas são puxões que as pessoas estão tendo para que elas possam criar um movimento, porque muitas vezes eu vejo que a gente só precisa mesmo
dessa abertura de uma pessoa que mostra um determinado tipo de ideia para que ela mesma possa se desenvolver, possa se reconhecer cada vez mais, possa se compreender um pouco além da Matrix, possa se compreender um pouco além do ego. Porque também tem muita questão do peso interno, né? Vamos supor, eu vejo muitas pessoas jovens que buscam a bebida não como forma de celebrar a vida, mas como forma de esquecer, meio que se livrar dessa programação. Porque a gente está tão cheio de peso dentro da gente, de ideias, de verdades, de certezas, que as pessoas inconscientemente elas buscam a liberdade. Só que elas buscam a liberdade de forma errada. E agora me parece que as pessoas elas estão começando a receber inconscientemente a abertura, estão começando a escolher e esses novos caminhos, esses novos fluxos estão se intensificando cada vez mais. Faz sentido? Flávio? Faz sim. Tem uma coisa importante aí. Muitas dessas ferramentas, na verdade, elas já existiam. Elas vêm aí, inclusive, de civilizações bem antigas. O grande X da questão é que o próprio sistema, né, e o Hum, lado escuro, ele faz com que essas informações, essas joias, essas pérolas entregues pela espiritualidade, elas não hum, sejam vistas com o seu devido valor, elas sejam hum, invalidadas, justamente por saber do potencial que é a gente ter acesso a determinada informação com consciência, entende? uhum, Então, o próprio papel do sistema é fazer com que a gente não dê a devida importância. Acha aquilo uma coisa, sim, sem pé nem uhum, cabeça. Então, sim, um movimento muito interessante que eu vejo nisso é, por exemplo, a gente poder ter essa abertura para falar sobre determinados assuntos, sem medo de falar, uhum, né? Olha só, quem jamais, quem já pensou que ia utilizar, por exemplo, o reiki como uma ferramenta de cura? uhum, Quem é que imaginou que ia utilizar o reiki, o passe magnético à distância, como ferramenta de cura? uhum, Ah, a gente só tem como uma forma de se curar se for pela ciência, pela medicina tradicional. A gente tem que ir no hospital, tem que se consultar com o médico, tem que ingerir determinado medicamento e as demais ferramentas. Por quê? Muitas dessas doenças, elas são originárias na nossa alma, né? São uhum, doenças espirituais que se manifestam no corpo físico. uhum, E isso é um conhecimento milenar, uhum, mas que só agora realmente ela tá sendo dado seu devido crédito, sua devida uhum, atenção, entende? sim, Justamente porque a gente, é, em massa, está se impondo a esse sistema. A uhum, questão de imposição ao sistema aí. Não estou dizendo sim, exatamente bater de frente. Claro que tem os guerreiros da luz que têm esse papel, mas eu uhum, digo no sentido de ter consciência de que há outras formas de se procurar a cura. uhum, Há outras formas sim, de honrar a nossa saúde, entende? Então, uhum, enfim, um preto velho, uma certa vez, em um determinado momento, me disse assim, que tem uma pessoa, um conhecido, que estava me perguntando, por exemplo, sobre a questão do uso do charuto, do cachimbo, porque ele queria muito utilizar isso nos seus atendimentos, levando em consideração aquela ideia do Freud, enfim, aham, e aí queria fazer uso dessa ferramenta no seu momento terapêutico ali, né? Porque achava bonito e tudo mais, mas queria saber se aquilo lhe traria alguma complicação no sentido espiritual. E daí, nesse momento, chegou um preto velho através de Neva, foi um momento bem interessante, e ele falou sobre a questão dos próprios pretos velhos na época do Brasil colonial, que faziam uhum, uso dos seus cachimbos, porém, eles eram conhecedores das ervas. Eles tinham aquela sabedoria milenar que trouxeram do continente africano, que trouxeram da Índia. Então, eles sabiam quais ervas poderiam ser utilizadas para, em vez de contaminar o nosso organismo, limpar o nosso organismo, inclusive limpar os pulmões. E era caraca, a legal, forma que eles encontraram
de trabalhar a sua mediunidade. Então, Uhum. por serem escravos e por não poder fazer uma coisa de forma alarmante para os seus senhores, né? Eles utilizavam o cachimbo ali, em momento ali de reunião, e aquela fumaça, aquela defumação, era feito um trabalho de desobsessão ali. O trabalho espiritual Uhum. era realizado ali daquela forma. Então, era uma tecnologia condizente com a época. Hoje em Uhum. dia, a gente tem o quê? Tem um decreto, tem um mantra, a própria meditação, Uhum. uma emissão, um código de luz. Hoje em dia a gente tem acesso a essas outras ferramentas, porque não se Uhum. faz mais necessário fazer uso de ferramentas tão antigas, porque há outras formas de se trabalhar. Uhum. Então, tem isso também, a partir do momento em que a consciência das pessoas, da humanidade, vai se elevando, a espiritualidade vai entregando mais formas, até Uhum. entender que até entender que a essência da coisa é realmente o olhar para dentro, o estar em Uhum. sintonia, o procurar estar em equilíbrio consigo mesmo. Porque Sim. se você está em equilíbrio consigo mesmo e você é, é uma pessoa que procura agir com amor, com humildade, com tolerância, você já é uma pessoa que é um grande farol de luz ali, trabalhando, Uhum. auxiliando aos outros e a si mesmo. Então a coisa é Sim. realmente assim, olhando desse ponto é muito simples, mas ao mesmo tempo se torna complicado porque à medida que a gente recebe mais consciência, a gente recebe também mais responsabilidade. Uhum. À Sim. medida que a gente trabalha e colabora com a espiritualidade, mais a gente é visado pelas forças da não-luz. Então, mais a gente vai ser testado. Então, tem isso Uhum. também nesse Isso que processo. eu tava querendo introduzir também, porque você Sim. comentou ali dos estudos, né? Uhum. Porque tá acontecendo isso. Eu vejo que certas pessoas que estão começando a despertar, a criar abertura mesmo para, né, para essa nova realidade no sentido do que é o universo, do que sou eu diante do universo, o que eu posso criar e se desprendendo dessas crenças. Por exemplo, aqui em casa, eu fui percebendo que enquanto eu fui buscando essas informações, eu fui ao mesmo tempo, de certa forma, percebendo através de sensibilidade, né, que começou a ocorrer muitos ataques. E hoje em dia, através de um ancoramento forte que eu tenho, eu ainda recebo às vezes muito ataque. Eles são muito estratégicos, eles são muito espertos, ou seja, quando você sai, né, tipo de um, porque geralmente tem os obsessores, né, os mais comuns, tem os obsessores que já trabalham para outros seres, não sei o quê. E quando a pessoa está nesse movimento de se libertar, eles começam as feridas mais profundas das pessoas. E é isso que eu percebi que eles tentavam intensificar em mim. E as pessoas às minhas voltas, eles tentam também utilizar as pessoas à nossa volta para tentar nos afetar, né? E é aí que eles começam a mirar, né? Aí que eles começam a usar estratégias, não sei o quê, não sei o quê. E eu fui percebendo que isso também é um sinal de que alguma coisa está fluindo, sabe? Porque se eu estou conseguindo me desprender, se eu estou conseguindo me curar, se eu estou conseguindo me desamarrar, expandir meu estado de consciência, estou sendo atacada porque algum movimento eu estou fazendo. E eu percebi que as outras pessoas inconscientemente, as que eu conhecia, também estavam fazendo esse movimento. E, por exemplo, hoje em dia, aqui em casa, o ancoramento daquele de casa já se fortaleceu muito mais. Mas a gente também passou por uma fase escura, ainda está passando em alguns setores, porque a gente precisa que toda sombra venha à luz, né? Porque o que os obsessores usam não é só as energias deles. Eles utilizam aquilo que está escondido dentro da gente. Então, muitas vezes a gente não consegue entender que a gente está passando por um momento muito difícil, muito desafiador, mas é um momento mais transformador, porque a gente está indo ao desconhecido, a gente está indo ao diferente, a gente está sendo obrigado a enfrentar as nossas dores, as nossas situações que ainda doem na nossa alma. Então, por mais que tenha tudo isso,
É um desafio, mas é um desafio transformador, porque há esses conflitos, há esses momentos que estão me convidando para essa integração maior. Então, hoje eu fico olhando todas as coisas que eu passei e eu não me vejo mais como vítima, sabe? Eu agradeço, porque se eu não passasse por isso, se eu não conseguisse integrar, se eu não conseguisse que esses obsessores fizessem passar por isso, talvez eu não conseguisse acessar essas dores e elas estivessem ali no conforto. Então, mais do que a gente ficar brigando com obsessores, né, julgando que aí quem está certo ou errado, é a gente buscar do que se apresenta para a gente conseguir integrar cada vez mais as nossas sombras coletivas, as nossas sombras individuais, as nossas dores e processar. Porque é nesse movimento, eu acho que a gente vai se libertando para o novo fluxo, né, para novas sintonizações. Faz sentido? Sim, olha, quanto aos obsessores, aos espíritos sofredores, né? Uhum. O meu desenvolvimento mediúnico, ele veio no Vale do Amanhecer, que é uma doutrina Uhum. espiritualista cristã, é uma doutrina que é especializada em cura desobsessiva. E uma das coisas que é ensinada pelos mentores, pelo próprio Pai Seta Branca, que o pessoal Uhum. da Igreja Católica conhece como São Francisco de Assis, né? É que basicamente ele resumiu o evangelho em três palavras: humildade, tolerância e amor. Então, a única forma de você realmente se libertar de um obsessor, de um espírito obsessor, é através do amor. É doando Uhum. o amor. Não adianta realmente bater de frente, Uhum. não adianta xingar, como muitos fazem, né? Alguns, quando está em processo de possessão, fazem xingamentos e tudo mais. Não adianta fazer esse tipo de coisa no Uhum. movimento, porque isso só vai fazer com que ele se fortaleça mais. Porque por que é que os obsessores e os espíritos sofredores e afins, eles estão sempre tão presentes de locais, de momentos conturbados, de locais onde há bebida, onde há Uhum. droga, enfim, barulho, desequilíbrio total, porque eles se alimentam daquela energia, eles se alimentam do nosso ectoplasma. Mas se você é uma pessoa que faz uso de droga, você é uma pessoa que se envenena, naturalmente o seu ectoplasma está envenenado. E aí já entra outro ponto, que se você é uma pessoa que trabalha com terapia, você é um terapeuta holístico e se envenena, naturalmente você está envenenando aqueles que você atende. Então aí Sim, já vem a responsabilidade, entende? Já vem a sim. responsabilidade em cima. Então, tratar os obsessores ou os espíritos sofredores, como a gente chama, é tratar Uhum. com amor, é tratar Sim. com respeito, é entender Uhum. que ele realmente, ele ou ela é um irmão nosso, Sim. é entender que eles estão em uma condição que não conseguem pedir ajuda. E às Uhum. vezes a forma que conseguem, através da violência mesmo, né, da Uhum. manifestação violenta, é como se obrigasse um pedido de ajuda. Alguns nem querem, né, Uhum. mas o grande trabalho nosso, enquanto trabalhador da luz, é mais no lado etérico, astral, do que na Terra. Muito Sim. mais lá do outro lado, é muito mais quando a gente vai dormir do que Uhum. quando a gente está acordado. Então a gente trabalha 24 horas por dia. Por isso a gente precisa procurar estar com uma vibração legal, procurar estar, né? Porque tem uma coisa que a gente precisa honrar também, que são as nossas emoções do momento. A gente está Uhum. aqui, como a Neiva fala, a gente está aqui para experienciar também as Uhum. emoções. A gente precisa Sim. honrar as nossas emoções também. Se você está com raiva, você está com raiva. Se você está feliz, você está feliz. Só que Flashman Uhum. de Enoch, um grande preto velho, ele fala que o missionário ele tem o direito ali de estar desequilibrado por 5 minutos. Após isso, Gostei. grita, abraça uma árvore, bota a cara na almofada, no Aham. travesseiro, grita, grita, grita. Depois disso, procura estar bem. Por quê? Porque nesse momento eles vão estar ali com você, ele vai estar protegendo ali o seu campo, mas depois é você com você mesmo. Uhum. Porque não é o nosso mentor que se afasta da gente, é a gente que afasta o mentor com a Sim. nossa vibração, com o nosso padrão vibratório. Então, quando a Uhum. pessoa não tem consciência, é uma coisa. Quando a pessoa tem consciência do que é o Ah. mundo espiritual, é outra coisa.
Então, Sim. tudo vai girar em torno da consciência, do nível de consciência. E se tratando Uhum. desse trabalho que eu faço com a pintura, né, com a transmissão plástica, que até então a espiritualidade entregou esse termo, é o trabalho que eu sempre falo para os meus alunos, né? Para os alunos, falo em live. É um trabalho que a tendência é ser cada vez mais consciente. A tendência é que nossos trabalhos terapêuticos eles sejam conscientes. Consciente no sentido de que a gente está consciente do que está acontecendo. Por exemplo, a incorporação. A Uhum. incorporação é bastante conhecida ela o médium inconsciente. Tem os médios semi-inconscientes e já tem médiums que trabalham conscientemente, como os médios no Vale do Amanhecer. O canalizador ele trabalha consciente. Então, a Uhum. tendência é que nós trabalhemos de forma consciente. A gente tem total consciência do que está fazendo. E isso significa que nós temos mais responsabilidade na mão. Por quê? Uhum. Porque a gente vai ter que filtrar o que é que passa, o que é que entrega. A gente, como enquanto canalizador, independente da ferramenta que utilize, tem um dos grandes trabalhos de filtrar o que recebe para repassar. A gente é nossa responsabilidade filtrar, Sim. entende? Imagina Uhum. aí a responsabilidade. Eu tenho que filtrar o que eu estou recebendo. Eu tenho que saber o que eu posso entregar e o que eu não posso entregar. E se tratando da formação de transmissores plásticos, junto aos meus alunos, eu falo para eles que o papel principal do transmissor plástico é a impregnação energética, a qualidade da impregnação energética. Não é o desenho, a pintura está bonita ou feia, entende? É a impregnação energética, porque é aquilo que vai auxiliar aquela pessoa que vai ter contato com aquela arte. Interessante. Legal. Você falou sobre a questão, né, emocional, né? E é uma das coisas que eu gostaria também de comentar, porque está ligado, né, à questão da ascensão, que é o realinhamento, né, dessas camadas, que a gente tem 32 corpos sutis, e automaticamente, quando a gente vai realinhando os nossos corpos inferiores, a gente vai entrando em sintonia com os nossos corpos superiores, e automaticamente a gente não vai se desenvolvendo também com esse sustento maior dos nossos corpos superiores. Então, esse realinhamento, ele vem também muito da autodisciplina para um realinhamento mais forte, né? Porque a Sim, autodisciplina é você, de certa forma, também aterrar aquilo que você quer, aquilo que você acredita a nível de consciência. É você aterrar as energias da sua essência nos seus chakras inferiores. É você cultivar um movimento, ou seja, não de certa forma um padrão rígido, mas um movimento que esteja sempre criando uma abertura para que você esteja em sintonia com o seu ser. Porque a ascensão, né, eu percebo muito que, principalmente quem está fazendo esse movimento de limpeza interna, de olhar para dentro, de se curar, as coisas começam a ficar mais leves. Elas ficam mais pesadas, mas depois que a gente transmuta, elas começam a ficar mais leves. E automaticamente a gente começa a ter essa abertura de sintonizar com os nossos corpos superiores. E a ascensão, não tem como fazer ascensão se a gente estiver todo danificado, se a gente estiver ainda identificado com energias de vidas passadas que a gente traz nessa vida, com crenças, com questões das nossas próprias células que não foram trabalhadas, né? Que são informações que estão impregnadas. E eu vejo até mesmo na sua página, eu vi desse texto, desse mentor, que ele mesmo já está nos convidando a gente ter essa abertura de visão, né? Essa beleza do que eu, qual o movimento que eu quero dar, qual a finalização, porque muitas pessoas podem já voltar para onde elas vieram. Então, eu vejo que tá tendo esse movimento de, cara, eu já passei por tudo isso e agora eu consigo co-criar uma realidade mais harmônica, que esteja em sintonia, porque a gente está saindo dessa programação, a gente está saindo do sistema, porque a gente, como sementes estelares, né, a gente está aqui recriando, co-criando uma nova realidade onde as pessoas possam também entrar em sintonia nessa realidade e assim elas conseguem também através de nós e a gente através delas, co-criar esse coletivo mais harmônico e cada um decidir o que fazer dentro do seu livre-arbítrio. Porque todos nós somos livres dentro da consciência, da visão cósmica, né? Do que queremos ser diante de tudo. sim. Tem uma.
você falou sobre os corpos inferiores, e aí vem também a questão dos nossos chakras, né? O Ashtar, Uhum. ele fala, por exemplo, do equilíbrio dos três chakras base, né? Os três chakras base, a importância do equilíbrio, a gente está nesse processo do equilíbrio desses chakras, né? Porque quando a gente entra no processo de despertar, principalmente para quem está agora, está buscando a questão da espiritualidade, tem a tendência a se maravilhar com a coisa e querer esquecer a realidade que está inserida, né? Uhum. E uma das coisas que a espiritualidade, que os mentores sempre falam, é a importância de ter o equilíbrio entre o espiritual e o material. A gente não pode deixar de honrar a nossa experiência humana, deixar de honrar a matéria. A gente tem que honrar a matéria. Tem que fazer mudanças em alguns hábitos? Sim. Né? A gente tem que Uhum. fazer uma autoanálise para ver quais hábitos precisam ser mudados porque não está contribuindo com o nosso crescimento, né? Sabe que está nos puxando para baixo, ok. A gente tem que fazer esse processo de reavaliação. Mas tem pessoas que procuram querer se desligar. Eu quero sair da Uhum. Terra logo, quero sair disso aqui e Uhum. não quero mais ir para o trabalho, eu não quero mais ir para aquela faculdade, eu não quero mais ter contato com aquela pessoa, enfim. São Uhum. processos, né? Uma Fazem coisa que leva, separação, sempre. né? É, Não tá percebendo que mas a gente tá fazendo a separação. precisa Sim. precisa honrar Aham. esses movimentos, porque se a gente está ali, é porque precisa trabalhar naquele momento ali. Então, se você é um Uhum. trabalhador da luz que está ingresso em determinado local, determinado convívio ali, significa que você é um ponto de luz que precisa, enfim, doar sua energia, ser uma antena Uhum. da espiritualidade para auxiliar naquele momento ali, até o momento em que você sentir que o trabalho aqui já foi concluído. Sim. O que é que a espiritualidade, o que é que o meu eu superior quer de mim agora, né? Uhum. Para onde eu Sim. devo ir, o que eu devo fazer. Então, tem Uhum. esses movimentos que são muito importantes. Eu passei muitos anos morando no interior do Ceará. Eu sou da Bahia, nasci em Juazeiro da Bahia, mas eu não me criei lá. Então, fiquei muito tempo entre Ceará e Pernambuco, Ceará, Pernambuco. E somente agora, depois de muitos anos, é que eu me mudei para o interior de São Paulo, entende? Então, foi um Uhum. movimento assim muito importante para o meu trabalho. Mas olha o tempo que eu passei para me preparar espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, para conseguir fazer esse tipo de movimento, para ter consciência para fazer um movimento como esse. Então, é realmente um trabalho também de confiança. Precisa confiar no processo. Confiar no Sim. processo. É Sim. importante confiar no processo. Aham. E não adianta também Aham. querer apressar as coisas, né? Eu sei Não. que a gente está nesse. Você falou no início sobre a questão das sombras. Todos nós temos, tem que entender isso, que todos nós temos, não tem por que ter vergonha de dizer isso. Todos nós temos as nossas sombras a serem trabalhadas. E a gente está no momento realmente de iluminação dessas sombras, de olhar para essas sombras que a gente ignorou durante tanto tempo e iluminá-las, porque é através dessa iluminação realmente que a gente vai atingir a ascensão. Uhum. Vide Mestre Adamar, né? Mestre Adamar de Telos fala muito sobre essa questão, os nossos irmãos lemurianos, telosianos, né? Fala muito sobre isso, como é que eles conseguiram se manter, depois de tantos anos, milênios, em um nível de vibração ali elevado. É um mestre ascensionado, né? Muitos deles são mestres e mestras ascensionados. Então, eles ensinam muito isso. Estão vivendo Uhum. na Terra interna, estão assistindo essa nossa história, né? Na superfície, e estão nos auxiliando nesse processo. Ou seja, professor que não falta. Professor que Sim. não falta. É Só aquilo que eu falta da costumo abertura. aprender. Aprender pelo exemplo, né? A melhor coisa, aprender pelo exemplo. Claro que algumas coisas podem ser utilizadas como se fosse um ingredientezinho ali, uma receita pronta, que vai auxiliar, e outras vai ser de acordo com cada um. Uhum. Cada pessoa vai encontrar a sua forma de trabalhar determinado movimento ali, determinada coisa que Sim. precisa. Cada um Uhum. vai encontrar a sua forma de se conectar com a espiritualidade, se conectar com seus mentores. Então, tem isso também. A gente encontra a Sim. forma mais confortável. Tem pessoas que têm Uhum. através do sonho, projeção astral, Uhum. né? Tem pessoas que é a intuição, tem pessoas que vai escreve alguma coisa, tá
está escrevendo um romance, uma história, a pessoa que se interessa por fantasia, livro de fantasia, e na verdade está acessando uma realidade Uhum. ali. Então, assim, Sim, as ferramentas realmente são diversas mesmo. E a tendência é eles entregarem muito mais coisa. E a gente reconhecer muito sim. mais coisa também. Uhum. É um movimento muito amplo, né, de possibilidades que está acontecendo. E você disse nessa questão do quando as pessoas começam né, no despertar no início que tem, que na verdade eu vejo também como uma fuga inconsciente. Tipo assim, eu achei uma luz aqui, eu quero seguir essa luz e eu não quero precisar lidar com nada. Então a pessoa meio que acaba fazendo uma separação através dessa ilusão, porque é uma ilusão. Porque o sentido da Isso. espiritualidade não é a gente ficar presa no movimento, numa ilusão do que seria espiritualidade, mas a gente conseguir cada vez mais aterrar a nossa espiritualidade aonde a gente está, no local onde a gente vive, nas relações que a gente está transformando, porque a nossa essência ela precisa ser transbordada, a nossa essência ela precisa ser experienciada, e quando a nossa essência está experienciando, ela consegue se realizar, se autorrealizar. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas inconscientes ela busca esse caminho, fazendo essa separação do joio do trigo, sempre fazendo essa separação de julgamento, nananã, eu não vou nesse caminho, não sei. Mas o caminho, o único caminho certo é o caminho que a gente precisa vivenciar. Então, como você disse, onde a gente está é uma experiência que a gente precisa vivenciar. E eu tinha escrevido aqui, né, um dos tópicos é que toda experiência como forma de iluminação. Porque se você está ali com sua essência, se você está cultivando, né, sua essência, porque nem sempre é fácil, mas quanto mais você cultiva a sua essência, mais ela consegue ali transbordar um pouco daquilo que você é. E se você não consegue, ou seja, se alguma coisa ainda te incomoda, é porque alguma coisa você precisa ainda trabalhar. Então, isso tudo é uma Sim, forma de se iluminar, né? Tá aqui é uma forma de se iluminar, tá fazendo experiências é uma forma de. A iluminação, como o Osho diz, ela não tá num lugar, ela não tá num lugar distante, distante da pessoa, numa montanha. A iluminação, ela acontece etapa por etapa, etapa por, no sentido de que cada vez você vai conseguindo aterrar, transbordar essa essência, porque a iluminação não é algo que acontece fora, num lugar longe, é algo que acontece dentro e ele acontece em qualquer lugar, sabe? sim. Então, esse movimento, eu vejo que muitas vezes as pessoas, de certa forma, eu mesmo já fiz muito isso, né? Uma forma de fugir do mundo, porque a gente já passou por tantas coisas, tantas dores, tantas traumas, e a gente não quer mais passar por isso. E no processo de despertar, a gente ativa muitos traumas. Então, eu mesmo entrei muitas vezes numa época em que eu só queria meditar. Eu só meditava, 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 meditava. E quando fui ver, os meus chakras inferiores estavam todos desligados, os meus chakras superiores estavam super ligados, mas eu estava super separado. Eu estava em outra realidade. Então eu fui percebendo que eu precisava fazer esse Justamente por movimento. honrar equilíbrio. A gente tem que Exato, equilibrar a coisa. porque eu não estava conseguindo aterrar o que a minha essência queria experienciar, sabe? Então, se eu estou Uhum. aqui na Terra, eu não estou para conservar o meu corpo, eu estou aqui para expressar aquilo que meu espírito veio para expressar, para experienciar. Experienciar não está no sentido divino, mas está no sentido espontâneo, de alegria, de felicidade, porque a gente transmite energia através da espontaneidade, através Sim, das nossas relações, e que muitas vezes as pessoas nem sabem desses assuntos, mas que a gente consegue mesmo assim da nossa própria energia, cultivar um pouco mais. E eu acho que a real justamente. espiritualidade está nisso, sabe? Faz sentido? Com certeza. É justamente a gente, aos poucos, saindo da ritualística, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas a. Muitos de nós têm como formação a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Muitos de nós têm essa Uhum, formação, né? E aí a gente ainda traz muita coisa, né? A gente ainda traz muita crença limitante partindo disso aí. Mas é entender realmente que a espiritualidade ela é a nossa essência. Então ela é uma expressão. Então ela é tão natural quanto a luz do dia. É muito uhum, natural a espiritualidade. A gente vivencia a espiritualidade diariamente. Essa é entender isso. A partir do momento que você tem consciência disso, você já está entrando num caminho de alinhamento também. Então, você sim, ter consciência disso
ter consciência dos seus atos, ter consciência dos seus pensamentos, né? Tudo isso aí vai te levar para um caminho de ascensão. Uhum. Não importa Sim, se é um caminho lento, se é um caminho rápido, aí só nosso eu superior vai dizer. sim. A gente não sabe, eu tenho quantos traumas, quantas sombras para curar. A gente não sabe. A gente aqui, enquanto humano, encarnado, não sabe. Nosso eu Uhum. superior, nossos mentores sabem, né? Então, trabalhar um dia de cada vez. A questão é Sim. essa. E Realmente, é saber acolher, né? Que acho que é a é, parte mais importante, acolher tudo que nos se sim, apresenta. Porque a gente está tendo muitas reverberações. Tem dia que a gente talvez esteja reverberando coisas da nossa sombra. E quando a gente acolhe, eles dizem, né, que quando a gente acolhe, a gente cria um espaço dentro da gente, que essa sombra, que essa dor, ela pode ser processada, ela pode ser ali acolhida. E quando ela é acolhida, ela se dissolve no próprio ser. Porque isso faz sim, parte, está manifestando. Então, não é muito mais sobre acolher do que tentar separar, se justamente. reconhecer, mas não como definitivo, mas como uma forma de entendimento de que você passou por isso, de que está dentro do seu ser, mas que você pode, de certa forma, desmagnetizar, dissolver ele através do amor da essência, nananana, Uhum. Não né? adianta. Tem uma frase do Pai Santa Branca que ele diz que a gente tem que amar o anjo e o demônio com a mesma intensidade, porém sabendo distinguir as duas forças. Olha só, Ah, amar o anjo é bom demais, é muito fácil a gente amar a coisa boa, né? uhum, É muito fácil, né? Amar a coisa agradável. A coisa desagradável é difícil para a gente. E ainda mais na mesma intensidade. uhum, Então a gente uhum. tem que amar na mesma intensidade, porém sabendo distinguir. Não significa que você precisa dar acesso à coisa ruim, não é dar acesso, Aham, né? É honrar a experiência. Honrar a sim. experiência. Por isso que eu falei lá no início. Quando se trata de obsessor, quando se trata de espírito sofredor, a gente tem que acolher com amor. Tratar como um irmão, porque é um irmão ali. Ele está Uhum. necessitando de uma ajuda, de um auxílio. E a gente está numa possibilidade de auxiliar esse irmão. Esse irmão barra essa energia. Entende? A gente está Aham, nessa condição de auxiliar. E como é que auxilia? Acolhendo com amor. Não é isso. julgando. Não é tentando Uhum, separar, não é tentando expulsar, né? É através do uhum. acolhimento ali. A gente pode encaminhar, né? Fazer um Sim, encaminhamento para que os mentores trabalhem, façam o tratamento devido. Mas depois expulsar, sai daqui, a gente está não fazendo a coisa adianta. totalmente errada. É igual cururu. A gente bota para Aham, fora e ele vem para é, dentro. A gente expulsa para fora de casa e o bicho pula para dentro. Então, basicamente é isso. É é, acolhimento. sim. E às vezes, mesmo se acolher, né? Porque tem uns também que eles são, tipo, não são aqueles obsessores comuns, mas são obsessores que são mais estratégicos. Tem alguns que eu já lidei, tipo mago. A gente não entrar na mesma sintonia de revolta, senão é aí que eles Não, não. conseguem Se você entrar piorar. na sintonia de revolta, você É é pedir pego. ajuda Principalmente. O Shankar, entrar em sintonia com a espiritualidade, porque na sintonia a gente não se a gente dá abertura, se a nossa consciência consegue compreender, consegue acessar essas camadas e aterrar os nossos, entrar em sintonia com os guardiões, deixe que eles façam um trabalho que você É, dá abertura através da energia. sim. É com muito respeito. Isso. Neva fala de diplomacia sempre. Ela fala sobre a questão da Uhum. diplomacia, né? E a gente confiar na proteção que a gente tem, a gente fazer o nosso trabalho com amor, entrega e respeito. Independente se Sim. a entidade está ali xingando, você vai tratar ela com respeito. Aham. Você não sabe como Sim. é a coisa do outro lado, o seu mentor sabe. Os mentores têm uma visão panorâmica da coisa, a gente não, a gente tem uma visão limitada. E a gente está aqui para viver essa limitação também. Então, é Ah. trabalhar na base da confiança, né? Uhum. E agora, tipo, um último tópico, que é co-criando um novo estado de realidade, né? Disso tudo que a gente estava conversando, porque eu vejo que os mentores estão me trazendo muita informação também que está sendo possível depois de tanta coisa que a gente vem passando,
co-criar novos estados de realidade, mas esses novos estados de realidade é no sentido tanto externo e quanto externo, ou seja, o que é aquilo que agora eu quero co-criar mesmo dentro da limitação, mesmo ainda, né, de certa forma, com algumas limitações, a gente consegue ainda co-criar, porque a gente co-cria através de energia, a gente co-cria através de frequência, de sintonização, de visão, de acreditar. A própria energia do pensamento, ela tem esse papel. O Mestre Adama, ele fala muito sobre isso, né? Não sei se você já leu a trilogia de Telos, se não leu, eu indico, tá? Ele fala muito sobre isso, sobre o quanto é natural para eles co-criar. Eles Uhum. visualizam, por exemplo, as casas deles, e eles materializam o que eles estão visualizando. Aham. Porque eles já atingiram ali quinta, sexta dimensão e já conseguem trabalhar com essa energia com maestria. Então, eles cocriam a realidade deles. E está nos ensinando a fazer isso também. A Uhum. gente já está, de certo modo, Já tá. fazendo isso. A gente já saiu de uma linha de tempo apocalíptica. Muitas vezes a gente saiu dessa. Enfim, mudou essa linha de tempo através da cocriação, através do ancoramento de luz na Uhum. Terra. Entende? A gente já está fazendo esse processo mesmo que de forma inconsciente. Então, por Sim. exemplo, a partir do momento que você dá atenção às coisas negativas, notícia negativa, enfim, tudo aquilo que baixa a sua vibração, que é o que a mídia vende, você Uhum. está colaborando para co-criar aquela realidade. A partir do momento que você direciona o seu pensamento, a sua atenção para coisas boas, você está auxiliando na cocriação daquela outra possibilidade. Entende? Então a gente está nesse processo. E quando nós temos consciência disso, que no caso vamos falar da gente, quem vai assistir aqui, isso é muito mais forte, é muito mais potencializado. Por isso que a gente Uhum. precisa tomar muito mais cuidado no que é que a gente dá É, atenção. sim, sim. Porque do Entendeu? mesmo jeito que é fácil, de certa forma, tá mais fácil também de né, co-criar, o mesmo acontece É, nesse hoje em dia outro universo. a gente tem a possibilidade de escolher o que a gente quer assistir. Várias plataformas É. de stream, muitas produções que nos auxiliam no processo de despertar, séries, Uhum. filmes, Star Wars, Senhor dos Anéis, até Frozen, até Moana auxilia no processo de despertar. Tem um ensinamento muito bom ali no filme da Moana. Enfim, tem muita produção cinematográfica que nos auxiliam e que são ferramentas que a espiritualidade entregou para despertar em massa. Uhum. Né? Eles plantaram a sementinha ali. Então, auxilia. Hoje a gente tem essa possibilidade de escolher o que a gente quer. Não mais Uhum. depender de uma TV aberta. A gente tem internet, a gente tem como Uhum. escolher o que a gente quer ver, o que a gente quer, Sim. alimentar o nosso cérebro. Até porque, para a gente, enquanto canalizador também, isso é importante. A gente tem um repertório visual, a gente Uhum. tem um repertório teórico também, textual. É importante a gente ter, porque auxilia, porque os nossos mentores utilizam desse nosso repertório Uhum. para comunicar de forma mais facilitada, Sim. entende? Aham. Pois é. Então, querendo ou não, a gente já está no processo de cocriação. Sim. E quanto mais a gente, né, também sai da nossa inconsciência e coloca como a vontade da nossa consciência, ou seja, em cima daquilo que a gente muitas vezes estava alimentando, as coisas começam a perder a força. Porque esse Sim, movimento, né, consciente é o movimento da sua essência, é um movimento que vai se fortalecendo aos poucos. Então, muitas vezes a gente se pega pensando em excessos de pensamentos negativos, excessos de pensamentos, a gente não consegue co-criar, porque a cocriação ela vem na demanda, ou seja, o quanto daquilo que eu estou dando atenção, o quanto daquilo que está focando. E eu vejo que a maioria das pessoas elas estão tão inconscientes que elas co-criam aquilo que o sistema e as programações querem. Mas sim, a gente, né, as pessoas que já estão fazendo esse movimento, elas estão tendo essa oportunidade gigante, porque a espiritualidade está aqui para ajudar a gente nessa abertura. E não é uma uhum, questão de acreditar, de seguir um determinado dogma ou algo do tipo. É uma questão de você experienciar por si só, sabe? De você sentir e verificar por si mesmo, sabe? Comece a sim, fazer essa remodulação da sua psique
porque a nossa psique ela também precisa ser alimentada por novas energias. Aí já a gente já entra numa outra questão, né? Que tem a ver com a questão do realinhamento. Porque se a gente está em nossas camadas realinhadas, a gente consegue co-criar harmonicamente. Então, é um processo de dentro para fora, que um vai complementando o outro, de certa forma, né? Sim. É. Ah, Você quer falar querido, alguma coisa? Que já deu 8h04 aqui. Finalizamos com uma hora certinho. eu... Ô, gente, pessoal que está assistindo agora, é muito grato pela participação. Quem vai assistir depois, qualquer coisa, manda mensagem, né? Se tiver alguma dúvida. Sim, isso, É, gente. Quem gente, tiver é um interesse em alguma assunto, coisa, um assunto muito complexo, né? Demanda realmente muito mais tempo, sim. mas foi uma boa introdução. Eu espero Uhum. que eu possa ter contribuído de alguma forma, tá? Eu agradeço pelo convite, tá? Agradeço pelo convite aí. E eu deixo o convite também para que as pessoas elas vejam as artes e leiam as informações que tem lá, porque muitas vezes auxilia. Auxilia. O papel é auxiliar. Muitas São vezes você profundas demais. porque ali é um trabalho também colaborativo, né? Quando é uma pintura avatar, você vai ver lá embaixo, canal Gabriel Relonar Neva. Então significa que o texto foi trazido por Neva. Quando não, sou eu que trago. Então é bem colaborativo o trabalho ali. As artes são todas minhas, né? Uhum. E há muito ali. Muitas vezes você pode ter o contato com o seu agrupamento, com a sua família estelar, né? Sim. Através de uma daquelas artes ali. Então, algumas você vai se familiarizar, outras você vai estranhar, mas faz parte. A gente está reavivando memórias, na verdade. Então, o nosso papel aqui é fazer com que a gente relembre de informações que a gente, na verdade, já possui. Basicamente, Uhum. é relembrar o que a gente já tem. Então, Sim. é isso. E legal que esses desenhos, né, essas pinturas que são canalizadas, eles também trazem muitas vezes abertura. Então, muitas vezes, uma pintura que você recebe, ele cria um campo de abertura que você consegue se conectar com seus mentores, com a sua família de alma, porque muitas vezes a gente só precisa de um fiozinho de conexão, de uma energia, Sim. para que a gente crie essas ligações. Isso é A muito ideia é essa. interessante. A ideia é essa, Guilherme. É. Justamente por isso que eu falo que não é E, só uma representação. Muitas vezes ali uma pintura dessa é um portal, algumas funcionam como portal, algumas funcionam uhum, como cura para desbloqueios traumáticos de outras vidas, para reavivar sim. memórias, para acessar dons inatos. Então, as possibilidades são imensas mesmo, imensas mesmo. É isso. Gente, e a quem também tiver interesse, eu faço os registros acásticos, acessos, que são formas de ajudar nessa expansão de consciência de quem você é e também das curas, porque o registro acástico são registros tanto de vidas passadas, tanto de registros de outras vidas, que é para ajudar nesse processo, não para o ego ficar preso a um determinado tipo de identidade, mas é para que você comece a se reconhecer além do véu. Tem essa possibilidade de compreensão de que sim, você é muito mais do que você acha que você é essência, que você tem bondade, amor dentro do seu coração. Então, esses acessos que eu faço são informações para ajudar nessa desprogramação de programas que muitas vezes a gente foi obrigado a achar que a gente era isso, que a gente era aquilo. Eu, antes, muitas vezes, do meu despertar, eu tinha uma visão totalmente ali, muito pequena de mim, sabe? Eu não me achava inteligente, eu me achava pequeno, não me achava nada demais. O registro acástico, ele foi me acolhendo tão profundamente e me trazendo as informações que eu fui abrindo o meu coração e percebendo que a gente é, assim, muito mais do que as pessoas e o sistema diz que a gente é. Então, eu agradeço pela companhia de hoje e foi muito bom a live. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco. E até a próxima. Até mais. Gratidão. Gratidão, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.